Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do Ateliê Lívia Beach. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de maletas especiais. Bom, o que vem a ser essas maletas especiais que você tanto fala, Lívia? Então é assim, ó. Primeiro, eu quero que você saiba que existem diferentes possibilidades de você fazer a sua maleta em cartonagem, tanto com relação aos formatos, quanto em relação aos acabamentos. E o que vem a ser isso? Você pode fazer, por exemplo, uma maleta tradicional, como esta aqui, ou você pode fazer uma maleta quadrada, como esta maleta aqui, tá? Assim como você também pode fazer uma maleta redonda, uma maleta meia-lua. Existem muitas outras possibilidades de confeccionar as maletas em cartonagem. Os acabamentos especiais, que é o que eu trouxe para você hoje aqui nesse vídeo, eu estou me referindo às divisórias, ao suporte para anéis, a bandejas. E olha só que interessante, eu trouxe uma maleta aqui para você ver, que é uma maleta tradicional, tá? Só que ao invés de colocar uma alça de ferro, tá? Eu coloquei uma alça de couro. E o couro, gente, ele tem algumas particularidades bem interessantes. A que eu mais gosto é a variação de cores. Você consegue encontrar muitas cores no mercado, o que vai te possibilitar combinar com o tecido que você escolheu. Então isso é muito bacana. E outra coisa muito legal é que você consegue regular a altura que você quer deixar aqui, o tamanho da sua alça, tá? Então essa maleta aqui eu fiz ela bem diferente, bem incrementada, para realmente mostrar para vocês. Então, alça de couro. Aí aqui, ó, a parte interna dessa maleta é o mais interessante. Ela tem, olha, uma bandeja. Eu vou colocar aqui na mesa para que eu possa tirar a bandeja, tá? Essa bandeja aqui, ó, ela vai dividir a sua maleta em 2 andares. Então, a pessoa pode utilizar, ou você, pode utilizar a parte de baixo e pode utilizar a parte de cima. De repente, coloca colares, relógios na parte de baixo e na parte de cima você deixa para brinco e anéis. E o interessante dessa peça aqui também é que além de deixar as divisórias na tampa, eu ainda consigo fazer esse suporte para anéis, tá? E o que são esses suportes para anéis? É muito simples. São vários rolinhos encapados e aí entre eles você coloca o anel. Para fazer esses rolinhos aqui, você vai precisar usar uma espuma cilíndrica. Existem vários tamanhos de espuma cilíndrica, tá? A que eu mais utilizo é a espuma cilíndrica de 2 centímetros. Mas você pode colocar um pouco maior ou um pouco menor. E aí, para poder acomodar essa espuma cilíndrica, você vai ter que fazer uma divisória. Inclusive, tem um vídeo meu aqui no canal que eu ensino você a fazer divisórias. E aí você coloca as divisórias nas laterais para que você possa acomodar, escorar essa espuma cilíndrica no tamanho que você desejar. É isso mesmo. Você pode, inclusive, mudar a posição, tá? E você pode fazer com mais ou menos. Nesse caso aqui, ó, nesse outro caso, já é uma maleta bem maior do que essa. Essa aqui é uma maleta tamanho P, essa aqui já é uma maleta tamanho G, tá? E aqui, ó, eu também utilizei a espuma cilíndrica, porém eu deixei ela mais larga, tá? E eu coloquei mais espumas porque a bandeja me possibilitou. Mas se você quiser colocar nessa lateral, ou se você quiser fazer sem bandeja e quiser colocar a espuma cilíndrica aqui no fundo, também dá certo. O mais importante é que você encape bem essa espuma cilíndrica com o tecido. E para colar você pode usar cola de silicone ou você também pode usar uma fita dupla face, tá? E aí depois você faz aquelas laterais para você poder aí escorar essa espuma cilíndrica. Então agora eu te dei um dos exemplos que você pode utilizar para deixar as suas maletas ainda mais especiais. Então agora vamos para o próximo exemplo. Uma outra possibilidade que você tem para confeccionar as maletas é fazendo divisórias, tá? Olha só que interessante essas divisórias que eu utilizei aqui. Eu fiz a divisória dupla, tá? Para confeccionar essa maleta, eu utilizei o papelão 1
0,9 e eu fiz a divisória dupla. Então, olha, eu tenho aqui uma maleta com 2 compartimentos. E essas divisórias aqui você pode fazer da forma que você preferir. Você pode deixar um espaço maior de um lado ou deixar dividido ao meio. Depende de como que você vai querer utilizar essa maleta. Mas o que eu quero mesmo é que você saiba que é possível você fazer essas variações dentro de uma mesma peça. Olha essa outra maleta aqui que eu quero te mostrar. Ela não tem bandeja, tá? Mas ela é uma maleta bem funda. Ela tem 11 centímetros de profundidade. Ela tem uma fitinha na lateral. E esse bolsinho aqui, ó, é um bolsinho super especial. Que ele é um bolsinho de renda, tá? Então, olha só. Você pode fazer bolsinho nas suas maletas de cartonagem. E aí, além de usar um tecido de tricoline, você pode utilizar a técnica de um tecido de tricoline por baixo e renda por cima. Olha só que charme que fica. Fica uma peça muito sofisticada. Então, veja quantas possibilidades você tem para incrementar as suas peças. E aí, você também pode usar aqui a renda, combinando o tom aqui com o tecido que você utilizar na parte interna da sua maleta. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para você é essa maleta enorme para laços. Olha só que maleta grande essa aqui. E aqui na tampa, ó, eu fiz um acabamento almofadado, tá? Eu coloquei bailarinas para dar essa sensação de capitonê, que é uma técnica muito utilizada na tapeçaria. E aí eu transportei essa técnica aqui para as maletas. E a parte interna dessa maleta possui elásticos. Esses elásticos aqui, ó, permite que a mãe coloque os laços da criança aqui, tá? E eu também fiz, ó, uma bandeja para poder caber mais laços, porque os laços eles não são tão altos assim. Então é possível deixar a forração aqui embaixo, tá? Colocar elásticos aqui embaixo e ainda colocar uma bandeja com mais elásticos, tá? Esse elástico aqui é o elástico chato, que o pessoal usa bastante para fazer patchwork na costura criativa. E o elástico chato, ele é muito legal, ele é igual ao couro, porque você encontra em muitas opções de cores. Então você consegue utilizar de acordo com o tecido que você tá fazendo as suas peças e fica um charme, né, gente? Olha só que legal. E nessa peça aqui, ó, eu ainda coloquei um enfeitinho aqui de lacinho, tá? Que é um botão decorativo, para deixar bem charmosa essa bandeja. Não é um charme mesmo? Já nesse outro exemplo aqui que eu trouxe para você, eu estou utilizando a técnica de impressão por sublimação. O que significa isso? É a impressão no tecido. E aí você consegue fazer a tampa da sua maleta personalizada. Gente, é muito legal. Tem empresas especializadas em impressão e não são empresas enormes, de difícil acesso para nós artesãs. São empresas que você vai achar aí na sua cidade, que geralmente fazem aquelas camisetas personalizadas ou que trabalham com personalização, tá? E eles fazem a impressão no tecido, que é aquela prancha que a pessoa imprime a imagem numa folha de sulfite, né, uma folha aí especial, e aí ela abaixa aquela prancha e aí fica aquele tecido com o desenho. E você pode tirar qualquer imagem da internet para você fazer esse tipo de acabamento aqui. Eu já fiz muitas maletas personalizadas para festa de aniversário e a mãe escolhe o desenho aqui da maleta de acordo com o tema do aniversário, tá? Então, assim, é um presente muito especial, uma lembrancinha de aniversário muito diferenciada, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês essa aqui da Ladybug, tá? E aí, por dentro, eu utilizei tecido de tricoline de poá, que é uma estampa que eu gosto bastante, porque o poá, ele é coringa, tá? Você deve ter aí no seu ateliê em maior quantidade, sempre numa proporção aí de 2 poás para um tecido estampado. O poá a gente vai conseguir combinar com mais tecidos e você também vai usar o poá em maior quantidade, porque geralmente ele vai na parte interna da sua peça e é onde tem mais forração em tecido. Então, use sempre essa regrinha de ter mais tecido de poá,
tecido esponjado, tecido riscadinho, xadrez miudinho, que são tecidos mais fáceis de combinar. Tenha mais tecidos assim do que tecidos com estampas grandes, florais, desenhos grandes, arabescos, porque aí você vai usar em menor quantidade nas suas peças. Gente, olha só, algumas pessoas me perguntam assim: ah, mas dá para fazer forração de maleta com tecidos especiais, por exemplo, juta, pelúcia, tricô, a própria impressão por sublimação, tecido matelassé? Gente, dá para fazer sim, tá? Porém, existem algumas particularidades quando você vai usar esses tecidos especiais, que são tecidos mais grossos, que muitas vezes não vão aceitar a cola branca, e aí você vai ter que usar outros tipos de cola, como a cola instantânea, a cola de contato, a cola de silicone fria ou a cola quente, ou você vai ter que laminar esse tecido no papel offset 120 para depois você colar na maleta. Então, cada caso tem a sua particularidade, mas é super possível fazer. E você não pode se esquecer que quando você for produzir uma maleta com tecido especial, o valor da sua peça tem que ser diferenciado por dois motivos principais. Primeiro, porque é um tecido que muitas vezes ele vai ter um custo para você maior. E outra porque você muitas vezes vai gastar mais tempo para confeccionar essas maletas de tecidos especiais, porque você vai ter que esperar um pouco mais o tempo de cura, o tempo de secagem dessa cola, para você ir para os próximos passos. Eu trouxe aqui para você, ó, um exemplo de uma maleta com tecido especial, que é uma maleta de pelúcia que eu adoro, tá? Essa pelúcia aqui eu comprei ela lá na 25 de março, mas vocês acham geralmente em lojas que trabalham com adereços de festas, que vende... tem loja de artesanato, mas assim, você também vai encontrar em lojas que vendem produtos para aniversário, tá? Essa loja mesmo que eu comprei é uma loja que vende coisas para festas e também vende alguns tecidos especiais. Tem também grama sintética nessa loja, tem umas coisas diferentes. Mas é um tecido de pelúcia, tá? E a pelúcia você vai encontrar diferentes toques, você vai encontrar com pelo mais alto, com pelo mais baixo. Essa aqui é um pelo mais baixo, mas mesmo assim, quando você vai cortar, ela solta bastante pelinho, tá? Então, ela vai dar uma sujadinha aí no seu ateliê, vai soltar um pouquinho mais de pó, tá? E como eu falei, ela demora um pouco mais para aceitar a cola, para colar. É um pouco mais difícil pra gente ficar colocando prendedores ou colocando fita crepe, porque não aceita e você também pode danificar a pelúcia. Então, muitas vezes você vai ter que ficar segurando e esperando esse tempo de secagem da cola, tá? Então, aqui eu fiz com a pelúcia cor de rosa e eu coloquei umas bailarinas para dar um ar assim mais sofisticado, porque na parte de dentro eu fiz um bolsinho, tá? E esse bolsinho aqui, ó, eu utilizei um tecido de caveirinha. Então, eu quis deixar assim um pouco mais hard, assim, né? Então, eu misturei um pouco da delicadeza da pelúcia com essa questão aqui das caveirinhas para deixar um pouco mais radical, tá bom? Mas, assim, é uma ideia bem legal. Você encontra em diferentes cores essa pelúcia. Você pode fazer outros tipos de acabamento na tampa, diferente desse aqui. Então, é mais uma possibilidade para você criar as suas maletas em cartonagem. E para finalizar o vídeo de hoje, eu trouxe essa maleta quadrada aqui, que é uma das minhas favoritas, que eu fiz com tecido de renda, tá? Então, ela fica uma maleta bem diferenciada. E aqui, ó, eu coloquei um fecho, que a gente chama de fecho baú, tá? Uma coisa muito importante, gente, é que além de todos esses acabamentos que eu estou falando pra você, você também precisa pensar nesses acabamentos mais finos. Então, por exemplo, fita de gorgurão, a própria renda, o tipo de fecho que você vai usar, a alça, como eu falei no começo, que tem alça de couro, tem alça de ferro. Então, tudo isso, gente, é o conjunto da obra que vai deixar a sua peça bem diferenciada. Porque, além de todas essas técnicas, todas essas possibilidades que eu tô falando pra você, que você pode utilizar na criação das suas maletas em cartonagem, você também pode incrementar com alguns toques especiais. Só que você não pode se esquecer que menos é sempre mais. Então, tome muito cuidado quando você for misturar
tá? Esses adereços, tá? Essas fitas, esses apliques, acabamentos, fitas com pompom, fitas decorativas. Por quê? Senão você vai acabar tendo muita coisa para chamar atenção na sua maleta e aí vai ficar uma mistura de informações e não vai ficar aí um visual legal, vai ficar um visual pesado. Então assim, se você tem várias coisinhas aí no seu ateliê que você de repente não vê a hora de usar, e você vê que é algo um pouco mais carregado, de repente um botão de aplique, né, esses botões de MDF forrado com tecido que já vem pronto, mas é algo que chama atenção, aí você deixa num tecido mais suave para você poder utilizar ele, porque assim você valoriza a peça e não desvaloriza com a junção de várias informações, tá? Bom, então, essa aqui é uma maleta quadrada, que eu fiz aqui o acabamento com fita de gorgurão marrom em cima do tecido de renda. Para usar o tecido de renda, você pode utilizar a técnica de forração com tricoline embaixo e a renda por cima, tá bom? Bom, então, se você achou que essas informações foram úteis para você, deixa aí no comentário se você gostou, deixa seu like, compartilhe com outras pessoas todas as informações que eu passei para você e eu espero de coração que você tenha gostado. E eu tenho um recado para você, que eu tenho um curso online de como fazer maletas em cartonagem. Para você ficar por dentro das próximas turmas, entra no meu canal lá no Telegram. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você vir fazer parte do meu canal no Telegram, que lá eu vou postando todas as notícias, todas as novidades do Ateliê Lívia Witt, viu? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!